Record. Olá, eu sou o Valmir, professor de Química, dando continuidade aí a nossos estudos sobre as funções oxigenadas. Hoje nós vamos falar sobre as funções carboniladas. Bom, basicamente uma função carbonilada, ela vai ser uma função que vai apresentar uma carbonila, tá? E o que é essa carbonila? Bom, a carbonila é um grupo em que o átomo de carbono, olha o átomo de carbono aqui, faz uma ligação dupla com o átomo de oxigênio, tá? Por intermédio de uma dupla ligação, tá? E adjacente a esse átomo de carbono estará ou dois átomos de carbono, ou um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio, tá? Esse grupo carbônico ela define duas funções químicas importantes. A função dos aldeídos, tá? E a função da cetona, tá? Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que os aldeídos, o grupo carbonílico, esse grupo aqui, ó, ele vai ser ligado a, no mínimo, um hidrogênio, tá? Enquanto a cetona, o grupo carbonílico, ela vai estar entre carbonos, tá? O aldeído, esse R aqui, ó, ele representa um grupo orgânico qualquer. Então, pode ser qualquer grupo orgânico que a gente conheça, tá? Ligado a ele e um átomo de hidrogênio. Porém, pode haver, como a própria definição diz, no mínimo um átomo de hidrogênio. Isso significa que, ligado ao carbono aqui, pode ter dois átomos de hidrogênio, vai ser um aldeído do mesmo jeito, tá bom? E a cetona, tá? Você vai ter um grupo orgânico aqui, e aqui, ó, pode ser um grupo orgânico igual a este ou diferente deste, tá? Geralmente também, a cetona, tá? Ela é um processo químico onde esse hidrogênio aqui foi substituído por um grupo orgânico. Tá? Então, geralmente, uma cetona acaba sendo um derivado do aldeído. Tá bom? Bom, vamos agora falar sobre os dois grupos, um pouquinho de cada, pegar as características, né, desses grupos. Bom, o aldeído, né, ele vai apresentar aí a união do grupo carbonila, tá? E com o átomo de hidrogênio, formando um grupo que a gente vai chamar de aldoxila, tá? Que é o grupo funcional dos aldeídos, que é esse carinha aqui que lhes apresenta, tá? O carbono, ligação dupla com oxigênio e hidrogênio, tá? Então a gente pode dizer que os aldeídos são compostos orgânicos que vai apresentar o grupo carbonila na extremidade da cadeia. Isso é uma definição. Você não vai encontrar um aldeído no meio de uma cadeia carbônica, justamente porque esse carbono aqui ele só pode fazer 4 ligações, tá? Ele já vai estar com 2 ligações aqui com oxigênio, vai estar ligado a outra cadeia carbônica e obrigatoriamente para ser caracterizado como aldeído, esse carbono tem que estar ligado a um hidrogênio. Então ele não vai se apresentar no meio de cadeias, ele sempre vai estar na extremidade, tá bom? Então, falando sobre eles, nós vamos ter aí a nomenclatura oficial, né? Onde a gente vai substituir a terminação O do hidrocarboneto, tá? A gente vai substituir essa terminação pela terminação AL, tá? Então, nós vamos ter aí o metanal, etanal e propanal. Todos eles vindo do metano, por exemplo, para o metanal, tá? Então, substituir o O pelo AL no final. O etano,
substituiu o pelo al no final, o etanal, e o propano dá origem ao propanal, tá? E, de uma maneira adjacente a eles, né, um aldeído que é importante, mas que ele não segue a regra da nomenclatura, vai ser o benzaldeído, tá? Que é uma cadeia aromática, o benzeno, que a gente conhece, só que observe que seria benzeno, né? Aí ficaria benzenal. Estranho. Então eles decidiram dar a nomenclatura para ele de benzaldeído, tá? O metano aqui, ó, o metanal, ele é conhecido também como formaldeído ou formol, tá? E em condições ambientes, ele é um gás incolor, de odor penetrante e extremamente irritante. E é muito tóxico quando ingerido ou quando entra em contato com a pele. O formol, ele era aquele composto químico que era utilizado naquele alisamento de cabelo que as mulheres costumam utilizar, né? Que é progressiva, né? Chamada progressiva. E aí ele foi proibido e agora eles utilizam um composto que, na realidade, como proibiram a presença do formol, né, nas escovas progressivas, o que eles fazem? Eles colocam um composto químico que não é o formol, mas que, quando aquecido, existe a quebra da cadeia e eles transformam no formol no seu cabelo. Tá? Então, eles meio que só deram uma burladinha aí nas regras. Tá? Também é utilizado em desinfetantes, matéria-prima da fabricação de plástico, conservação de peças anatômicas. O formol também é utilizado para manter aí aqueles animais in vitro, né? Aqueles animais mortos, tecido, essas coisas, né? Vocês já viram bastante falar do formol, tá? Inclusive, quando você fala que a mulher tá velha pra caramba, aí, só que ela parece nova, aí você fala assim, nossa, você tá sendo conservada no formol? É tipo essa parada aí. Bom, vamos continuar. Agora falando sobre a nomenclatura aí quando tem ramificação, né? Então a gente já determinou que o aldeído vai estar sempre na extremidade da cadeia, tá? Então a numeração vai começar a contar por ele, sempre. Inclusive, se você tiver um aldeído e uma cetona aqui no meio, você vai começar a numerar por ele, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4 a partir dele, tá? Então, para fazer a nomenclatura, como a gente sabe, sempre a gente vai precisar identificar a primeira cadeia principal, tá? Que vai obrigatoriamente, como eu já falei, conter, né, o grupo funcional da aldoxila, tá? A numeração vai começar por ele, como eu já falei também, e por isso que não é necessário indicar o número, tá, para a aldoxila. Então observem nessa nomenclatura aqui, ó. Nós temos uma cadeia principal formada de 4 átomos de carbono, tá? Inicia-se a numeração pela aldoxila. E nós, na posição 2, nós temos o metil, tá? Então fica 2-metil, butanal, por quê? São 4 átomos de carbono, seria um butano, mas como nós temos um grupo aldoxila aqui no final, nós colocamos a terminação al na nomenclatura, tá? Se nós temos mais de um substituinte, né, mais de uma ramificação, então a mesma coisa, começa a contar a cadeia pelo grupo aldoxílica, aldoxila, começa a numerar a partir desse grupo e numera-se as cadeias, né? Por exemplo, aqui na posição 3 nós temos um metil, na posição 4 nós temos um etil,
Na posição 5 nós temos outro metil. Só que, para dar numeração, na hora de escrever essa nomenclatura aqui, o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar essas ramificações na nomenclatura por ordem alfabética. Então, quem começa primeiro aqui? Começamos pelo etil, porque ele é o E, tá? E depois pelo metil. Nós não levamos em consideração esse di aqui. Esse di, como eu já falei para vocês, ele representa o quê? Esse di, ele representa... Esse di aqui, ó. Ele representa que temos dois metil, né? Então é isso que esse di representa. Então nós não levamos esse D aqui em consideração na hora de fazer a nomenclatura pela ordem alfabética, tá? Nós só levamos em consideração o metil mesmo. Por isso que fica 2, 4 etil, né? Onde temos um etila na posição 4. 3 e 5 dimetil, nós temos duas metilas, uma na posição 3 e uma na posição 5. Hexan, né, que representa os 6 átomos de carbono da cadeia principal. E, em vez do O, nós terminamos com al, para representar que nós temos uma aldoxila aqui, né, caracterizando aí a função aldeído, certo? Continuando, né? Falando agora um pouco sobre as propriedades físicas desse composto, né? Devido à presença do grupo carbonila, né? A molécula com o grupo aldeído são polares, como a gente já falou algumas vezes. Devido à presença do oxigênio na molécula, o oxigênio vai puxar essa nuvem eletrônica, a ligação dupla, ela acaba aumentando esse fenômeno, né? Então ele vai ser polar, tá? Essa polaridade ela vai diminuir de acordo com que você aumenta a massa molecular desse composto, tá? Isso vai explicar, né, o fato dele ser polar, vai explicar o maior ponto de ebulição se a gente comparar ela com hidrocarbonetos, tá? E éteres com a mesma massa molar. Só que, em comparação com os álcoois, né, os aldeídos vão apresentar propriedades físicas inferiores, tá? Porque entre as moléculas de álcool, você vai ter interações de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Só que as moléculas de aldeído, entre elas, tá? Não estou falando com a água, estou falando entre as moléculas de aldeído, só vai haver interação de polo, tá? Agora, os aldeídos mais simples, ou seja, os aldeídos que não possuem uma cadeia tão grande, tá? Quando em solução aquosa, eles vão poder estabelecer ligações de hidrogênio com a água, tá? Por isso a gente vai poder falar que a solubilidade dos aldeídos com baixa massa molar vai ser comparável aos álcoois, né, às moléculas álcoois correspondentes. Ou seja, se você vai comparar um etanol com um etanol, tá? Eles vão apresentar aí uma solubilidade bem parecida, bem correspondente. E observe aqui nessa figura como que ocorre as ligações de hidrogênio entre o etanol e a água, né? O oxigênio, por apresentar, como eu já falei para vocês um monte de vezes, né? Ele apresenta uma carga parcial negativa. O hidrogênio vai apresentar uma carga parcial positiva. Por quê? Porque o oxigênio, ele puxa a nuvem eletrônica no sentido dele. O hidrogênio tem menos elétrons, por isso ele é mais positivo. Então isso vai ocorrer que o hidrogênio da água, por também apresentar uma carga parcial positiva, é atraída
e estabelece uma ligação fraca, uma chamada de ligação de hidrogênio, com o oxigênio. Fraca se comparada aí a ligações químicas, né? As ligações entre os átomos, né? E na mesma água, quando nós temos aí o oxigênio, tá? Ele também apresenta uma carga parcial negativa, vai fazer uma interação com o hidrogênio do grupo aldeído, tá? Por isso que se estabelece aí ligações de hidrogênio. Eu vou falar muito sobre isso, porque é essa parte mais complicada de se entender em química orgânica, beleza? Então, né, nós teremos aí uma tabela falando sobre os pontos de ebulição de diferentes aldeídos. Por exemplo, o metanal, ele apresenta uma massa molar 30, né? Então, o ponto de ebulição dele está a menos 19 graus. O etanal, ele vai apresentar uma massa molar 44 e o ponto de ebulição dele sobe para 21 graus. E o propanal, ele apresenta uma massa molar 58, ponto de ebulição 49. Beleza? Assim a gente consegue, como já foi falado, está sendo falado isso desde os nossos estudos das funções oxigenadas, conforme se aumenta a massa molar, diminui-se a polaridade, por isso ela acaba tendo com que suas propriedades físicas sejam diferentes, né? Sejam mais parecidas aí com as dos hidrocarbonetos. Tá legal? Bom, eu acho que esse vídeo eu vou parar por aqui para ele não ficar muito longo. E aí eu volto em um outro vídeo para falar do grupo cetona. Tá legal? Até lá!